Antes de mais, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer por estar mais uma vez aqui no CI e venho apresentar o AIQDA, que o ano passado se chamava Meatpole, atualizámos aqui o nome, e o nosso foco é como utilizar inteligência artificial na investigação qualitativa com o AIQDA. Quem é que sou eu? Meu nome é João Ferreira, sou fundador do AIQDA, sou mestre em sistemas inteligentes e o AIQDA é uma ferramenta que quer colocar a IA nas mãos dos investigadores qualitativos. Comumente diz-se que os informáticos transformam Pisa e Red Bull em código, e que é isso que eu faço. Então, o que é que vamos falar aqui um bocadinho? Vamos falar primeiro do que é a IA, que ouvimos muito IA, mas afinal, o que é isto? Vamos falar especificamente do AIQDA, como é que nós podemos usar IA na investigação qualitativa, e depois, havendo tempo, vamos começar aqui um pequeno exercício prático para que possam efetivamente testar. Pronto, começando aqui, falando aqui um bocadinho no século XIX, perguntou-se às pessoas como é que achariam que iriam ser as coisas no século XX, e disso surgiu aqui uma série de desenhos muito interessantes, em que tínhamos um ponto de vista muito futurístico, nomeadamente em que víamos aqui alunos a aprenderem através de máquinas, que simplesmente punham o conhecimento no seu cérebro. Tínhamos aqui alfaiates robóticos que conseguiam fazer a roupa à medida na altura, no momento. Tínhamos aqui situações interessantes e estranhas, como barcos que voavam, por algum motivo, um barco a voar. Depois aqui, ainda mais engraçado se calhar pensar é aviões num trânsito, um trânsito de aviões com um polícia a mandar parar os aviões e achávamos que iria ser assim que nos iríamos deslocar. E se calhar aqui por último, um meu preferido e mais interessante, por algum motivo achavam que iríamos andar a fazer guerras debaixo d'água em hipopótamos em 2000. Isto era o que genuinamente as pessoas acreditavam que poderia vir a ser o futuro, e no entanto estamos em 2025 e o que temos é um pouco diferente. Eu vou mostrar aqui um vídeo. Pronto, não é exatamente o que esperávamos, mas vemos que houve uma evolução muito grande, e o que na realidade aconteceu foi que trabalhos muito mais manuais, como linhas de montagem, começaram efetivamente a ser substituídas por questões robóticas, e hoje em dia já se conta com muito pouca mão humana. Isto para dizer o quê? Agora estamos na nova revolução, que é a revolução da inteligência artificial. Penso que já toda a gente terá alguma noção disso, mas é preciso perceber, estamos aqui na inteligência artificial, mas o que é isso? E a primeira pergunta que eu tendo a fazer, eu não sei se tem aqui acesso ao chat, mas quem é que aqui já utilizou o chat GPT, ou quem é que não usou? Eu não sei se teremos aqui acesso, mas penso que toda a gente já terá pelo menos ouvido falar do chat GPT, mas não sei se saberiam que podem usar o chat GPT para gerar imagens, versões fantásticas de imagens, mas a inteligência artificial ainda vai mais longe. Podemos gerar vídeos, isto é um vídeo gerado com inteligência artificial. Vamos ver que já está bastante realista e neste momento ainda está melhor. Podemos gerar músicas, e eu aqui vou tocar um bocadinho da música, penso que conseguem ouvir, uma música que foi criada em 2 minutos. Em Gaia vai brilhar, saberá iluminar, na força qualitativa, vamos juntos sonhar. Congresso Ibero-Americano de Investigação Qualitativa, vem sonhar, vem inovar, juntos vamos celebrar. Online Pronto, isto continua, mas era só para mostrar aqui um bocadinho o que é que já é possível fazer.
E depois, por último, aqui uma brincadeira. Isto não é um vídeo real, convém sempre avisar, mas é um vídeo feito com IA, como se irá perceber facilmente. Epá, ouçam o João que ele até percebe desta coisa de inteligência artificial. Acho que vai ser uma sessão interessante, quem me dera poder ir. Pronto, isto é para mostrar um bocadinho que realmente a inteligência artificial já está num ponto muito mais avançado do que aquilo que pensamos e já está a integrar-se em todas as partes da nossa Epá, vida. ouçam o João que ele até... E antes de começar aqui agora a parte a seguir, gostava de falar um bocadinho de uma das citações de Richard Feynman, que é: se não consegues explicar algo em termos simples, é porque não percebes. E então, nesta apresentação, o que eu fiz foi tentar pegar em todos os termos que nós temos uma ideia do que é que são e definir de uma maneira que é prática e que nós podemos utilizar. E então vem a nossa primeira pergunta: o que é realmente uma inteligência artificial? Ouvimos falar muito, mas realmente o que é isto? O que é que significa inteligência artificial? Para perceber isto, temos que perceber o que é um programa tradicional. Um programa tradicional faz só o que foi construído para fazer, passo a passo, sempre da mesma forma. Ou seja, todas as operações que nós fazemos, desde que os dados que lhe damos sejam os mesmos, os resultados são os mesmos. Se nós tivermos um Excel e somarmos 1 mais 1 e fizermos a mesma coisa no outro computador e daqui a alguns anos, o resultado irá sempre ser 2. Não existe espaço para nenhuma variação. Por sua vez, a inteligência artificial é um sistema que aprende sozinho a resolver problemas. Ele não é programado para cada detalhe, ele é programado para aprender, ou seja, nós vamos, por tentativa e erro, melhorando o programa até chegar a um ponto em que aprende o que é que nós queremos. E o resultado disso é muito mais variável e não está programado para cada detalhe, mas a isso também lhe dá muito mais potencial. Enquanto que os outros programas são muito rígidos, mas certos, a inteligência artificial é muito mais solta e tem muito mais capacidade de estar em diferentes domínios, mas também não será tão certa. Então, o programa tradicional faz apenas o que foi programado para fazer, enquanto que a inteligência artificial aprende a partir de dados. Um programa tradicional não pensa, ou seja, simplesmente faz o que foi fazer, enquanto que a inteligência artificial faz escolhas sozinha. E um programa tradicional não se adapta, só repete aquilo que sabe fazer, enquanto que a inteligência artificial se adapta e melhora ao longo do tempo. O ChatGPT foi uma das primeiras e mais conhecidas inteligências artificiais neste momento. Aqui um gráfico interessante é que o ChatGPT demorou apenas 5 dias a chegar a 1 milhão de utilizadores, que se compararmos, por exemplo, mesmo aqui com aplicações famosas, como é o caso do Instagram, demorou 2 meses e meio, temos aqui realmente uma velocidade a chegar a 1 milhão de utilizadores extraordinária, nunca antes vista, e então vemos que isto já está integrado cada vez mais com toda a gente no dia a dia. Aqui vimos um bocadinho antes umas imagens IA, e aqui é só para mostrar a evolução. Na primeira versão de imagens IA, isto era o que conseguimos fazer, muito pouco realista. Versões mais recentes conseguimos algo deste género, ou até melhor. E este progresso aqui é o progresso feito durante apenas um ano. Vemos que vamos de pinturas muito básicas e pouco realistas para coisas que não conseguimos realmente distinguir da realidade. Isto só vai continuar a melhorar até não conseguirmos todo distinguir da realidade. Isto para dizer que a IA aprende a um ritmo realmente assustador. E isto leva-nos à pergunta de: a AI realmente inteligente? Eu tenho tendência a dizer que a resposta é que sim, mas existem até alguns estudos que efetivamente tentaram comprovar isto, em que comparam aqui um humano, um especialista geral e um especialista com domínio específico, com domínio sobre um domínio específico, e vemos que versões anteriores, como o ChatGPT, que não aparece aqui, não eram ainda tão boas como um especialista, mas agora temos aqui realmente já os modelos mais recentes, muito mais avançados até que os especialistas. Ou seja, o conhecimento artificial já vai muito além do conhecimento humano. Para além disso, fez-se aqui uns testes aqui, a inteligência artificial, e basicamente tudo o que se conseguiu testar está no percentil de realmente 99,9, ou seja, muito mais inteligente do que nós conseguiríamos ser, provavelmente agora, em qualquer altura no futuro. Isto vai ainda um bocadinho mais longe. Por exemplo, aqui fizeram uma comparação, isto era um estudo feito em que estavam a fazer perguntas e respostas a pacientes, e aqui a simular médicos, e o que se concluiu neste estudo foi que não só a qualidade das respostas era muito melhor, mas na verdade os pacientes consideravam as respostas do chatbot, sem saberem que era um chatbot, consideravam que era muito mais empático do que um ser humano, que é bastante interessante. Não estamos limitados aos nossos domínios de conhecimento. Efetivamente já está a chegar a um ponto em que consegue, por exemplo, ter conversas melhores
e de uma forma que as pessoas consideram mais empáticas do que um humano. Então nós achamos que apenas os trabalhos de conhecimento vão ser substituídos, mas na verdade poderemos ir muito além disso. Depois vem a pergunta se a IA é realmente útil. Bem, aqui temos um pequeno estudo também sobre isso e mostra que aqui já temos uma porcentagem muito grande de pessoas a usar a IA mais de 4 horas, ou seja, que certamente está a diminuir imenso o que eles teriam de fazer e aumentar muito a produtividade, então já compensa passarem 4 horas a usar a IA em vez de a trabalhar. Isto é uma tendência que tem estado a aumentar ao longo do tempo e cada vez mais gente usa a IA e cada vez mais trabalho é poupado e mais produtivas as pessoas são. Estes são estudos mais antigos, mas mostram semelhante. Utilizando inteligência artificial generativa, a produtividade aumenta a 150% e a inteligência artificial melhora a produtividade em 66%. São apenas alguns estudos, alguns casos, mas realmente temos aqui um aumento muito grande de produtividade e já não há forma de negar isso. Então veio aqui um bocadinho a pergunta: a IA vai substituir-me? Bem, estudos apontam para que sim. Temos aqui um exemplo que um estudo feito pelo Bloomberg, se não me engano, mostra que em 2030 já vamos ter 300 milhões de trabalhos a tempo inteiro substituídos pela inteligência artificial. Ou seja, acredita-se que esta substituição já está neste momento a acontecer, mas irá acelerar rapidamente ao longo dos próximos 5 anos. Aqui falamos um bocadinho antes de realmente do que é melhor, humano ou inteligência artificial. Um ponto que achei aqui bastante interessante no estudo que encontrei foi que, efetivamente, um humano mais a inteligência artificial ainda obtém melhores resultados do que simplesmente a inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial tem de ser uma ferramenta que nos vai dar capacidades para que nós próprios possamos melhorar os nossos resultados. Não usar só a inteligência artificial, não ser só um humano, mas os dois em conjunto. O ano passado, quem for a provocação disse que a inteligência artificial não o vai substituir, mas os colegas que a utilizam vão, e este ano já tive de atualizar aqui esta versão, dizer que a inteligência artificial não está a substituir, mas os colegas que a utilizam já estão. Ou seja, os colegas que efetivamente utilizam a inteligência artificial já o estão a substituir, isto já é uma realidade, já não é uma questão hipotética. E então vem um bocadinho a pergunta de como é que eu posso usar a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, como é o caso do GPT, é fantástica a trabalhar com texto. É uma das grandes vantagens da inteligência artificial generativa. E foi assim que surgiu o AIQDA, que significa Artificial Intelligence Qualitative Data Analysis. Qual é que é o objetivo do AIQDA? O AIQDA é uma ferramenta específica para análise qualitativa e a pergunta que nós temos colocado é: e se dias de trabalho de investigação fossem terminados em minutos? Este é o nosso objetivo com a IQDA, ambicioso, mas que esperamos chegar lá. Neste momento, a ferramenta já permite transcrever, codificar, ou como dizem, dependendo da terminologia, categorizar, assinalar certos, obter resultados e, neste momento, uma das novidades deste ano é que já permite também escrever artigos, bases de artigos. O IQDA, neste momento, já tem 2.300 investigadores, temos 65 mil minutos de áudio transcritos, temos mais de 9.000 códigos ou categorias encontradas. E para perceber realmente aqui, quando estivermos a criar o IQDA, como é que podemos ajudar, temos de começar com a pergunta de o que é a análise qualitativa. E simplificando muito, podemos dizer que a análise qualitativa é o processo de encontrar significados nas palavras. Enquanto que a investigação qualitativa diz o que está a acontecer, a análise qualitativa ajuda a compreender porque é que as coisas estão a acontecer. Vai além da parte simplesmente numérica e tenta perceber também o sentido por trás das palavras e desambiguar aquilo que é o texto e a comunicação humana. Então vem a pergunta: qual é que é o desafio da análise qualitativa? Bem, os dados qualitativos, por natureza, são desordenados. São longos, não são estruturados, são difíceis de organizar e não existe, como existe na análise quantitativa, não existe uma fórmula matemática para obter os resultados. Ou seja, nós não temos um processo exato da mesma forma que temos no método quantitativo para obter estes resultados. Isto é um dos principais desafios. A IA aproxima-nos um bocadinho de uma forma, aproxima-nos de uma maneira de realmente aplicar algum tipo de sequência para gerar os nossos resultados. Temos pela primeira vez uma forma de importar resultados de forma automatizada. Pronto, a IQDA quer então dar a todos os investigadores formas simples de usar a inteligência artificial nas suas investigações, da forma mais simples possível,
limitando simplesmente a análise qualitativa. Falando aqui um bocadinho no estudo qualitativo, uma versão muito simplificada, identificamos aqui estes passos. O primeiro passo é a recolha de dados. Para perceber o que é realmente a recolha de dados, temos de perceber aqui o que é considerado um dado, e um dado é qualquer fragmento de informação. Na investigação qualitativa, como vimos, os dados são geralmente recolhidos por fontes de texto, e estas fontes de texto tendem a ser entrevistas, grupos focais, observações, diários, documentos ou narrativas, todos eles muito prevalentes em texto, daí a natureza de ser desorganizado e não ser tão formulário como seria muitas vezes a análise quantitativa, mas prevalentes muito em texto, e isso é um dos problemas que vimos antes, e é assim que nós recolhemos dados, texto, texto, texto. O segundo passo da recolha de dados é a preparação de dados. O que é a preparação de dados? A preparação de dados é o processo de reunir todos os dados e colocá-los num formato uniforme. Como vimos antes, a análise qualitativa tem realmente uma dificuldade, que é dados muito variados e muito desorganizados. E quando fazemos uma preparação de dados, é quando pegamos os dados e os colocamos um dado uniforme para que possam ser usados todos da mesma forma. Como é que a IQDA pode ajudar na preparação de dados? E agora vamos ver aqui o que é que nós podemos fazer com o IQDA. Abrindo aqui o IQDA. Quando abrimos o IQDA, vamos dar um menu semelhante a este. Temos aqui algumas opções e especialmente aqui a parte dos projetos. Um projeto, no fundo, é aqui para organizar e é um estudo nosso que nós podemos fazer e unir todos os documentos desse estudo num projeto. Então, aqui à esquerda podemos navegar aos projetos. Quando carregamos em projetos, vão abrir aqui os nossos projetos e vemos que temos aqui a opção de criar um novo projeto. Eu vou criar já tempo online. A descrição não é necessário e aqui pede-nos a língua. Esta língua, neste momento temos três, é bastante importante, pois todos os resultados vão ser nesta língua. Se, por exemplo, nós pusermos um documento que está em inglês, mas a língua aqui está definida como português, ele irá fazer um resumo e dar-nos esse resumo em português em vez de ser em inglês. Então eu vou criar o projeto. E se eu for agora aqui ao nosso projeto, posso carregar em abrir, ele vai abrir algo deste género. Temos o nome, podemos editar aqui o nome, a descrição, e iremos ter aqui a parte principal. Em cima temos as abas onde podemos adicionar coisas, temos aqui uma opção de enviar fecheiro. Mas antes disso, vamos ver como é que nós podemos recolher aqui algumas informações dos nossos sujeitos. Carregando em sujeitos, vamos para esta janela. Vemos que ainda não temos sujeitos. O objetivo desta parte dos sujeitos é realmente facilitar aqui a recolha. Por exemplo, estamos a fazer um estudo qualitativo e tem de preencher um formulário, não temos de estar a criar um novo Google Forms ou em papel, podemos fazer aqui. Para mostrar isto, por exemplo, eu vou abrir aqui as propriedades. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero recolher a idade do sujeito. Carrego em adicionar propriedade, escrevo idade. O tipo, vou aqui dizer que é número. E a cor, vou aqui pôr uma cor só para nós. Vou dizer que a idade mínima seria, por exemplo, 18 e que este campo é obrigatório. Vou adicionar aqui mais uma propriedade. Pode ser, por exemplo, grau de escolaridade. Aqui posso pôr, por exemplo, que será escolha múltipla, selecionar uma cor, e agora tenho aqui opções, por exemplo, vou pôr só 12º, ou vamos pôr aqui, por exemplo, mestrado. Vamos colocar como obrigatório. Isto são as propriedades que iremos recolher quando estivermos a fazer um formulário para alguém. Se eu agora guardar, temos as nossas propriedades definidas. Se estivermos manualmente a criar e a adicionar os sujeitos no nosso estudo, por exemplo, se estivermos em nada de papel, podemos mesmo usar isto. Posso clicar em criar sujeito e vamos ver que posso preencher aqui um pequeno formulário, em que este código interno serve simplesmente para eu saber quem é que fez aquele formulário. Por exemplo, vamos supor que nós damos a cada entrevista com um sujeito um nome, entrevista 1, entrevista 2, eu posso dizer que aqui era o sujeito 1. Posso dar aqui uma descrição também, se for necessário. Posso colocar aqui a idade, por exemplo, 20, e dizer que tinha o 12º. Se eu criar o sujeito. Depois aqui. O segundo.
porque não está a funcionar bem, mas vamos ver de outra forma. Se eu carregar neste botão que diz Gerir formulário público, vamos ver que agora aparece esta opção. Quando eu carrego aqui, isto vai expandir e temos aqui a opção de colocar um formulário, por exemplo, sobre comportamento. Temos aqui a descrição do formulário. É um estudo sobre comportamento. E aqui, opcionalmente, podemos pôr uma palavra passo. Por exemplo, pôr 1, 2, 3. Quando guardamos isto, temos agora um link, este link aqui, que podemos copiar e enviar para os nossos sujeitos. Quando enviamos para os nossos sujeitos, eles irão ver algo deste género. Pronto, temos aqui realmente a pedir palavra passo. Vamos para 1, 2, 3, criar-nos a palavra passo. Continuar. E agora vamos ver que aqui temos a opção de colocar o código de referência, por 2, selecionar o grau de escolaridade e a idade. Se agora guardar, o formulário irá ser preenchido. E se eu agora voltar à minha aplicação e atualizar, vamos ver que agora já temos aqui um sujeito criado. Pronto, estes formulários são muito versáteis precisamente para permitir recolher um tipo muito largo de dados, mas podemos usar isto para recolher em vez de criarmos um novo formulário de fazer papel, e este é o primeiro ponto em que a EQDA dá aqui uma pequena ajuda. O segundo ponto é a transcrição de entrevistas. Quando estamos a falar aqui de transcrição de entrevistas, a primeira coisa que temos de perceber é quão boa é realmente a transcrição. Existe uma métrica para isto, que é o Word Error Rate, em que se medem as substituições, os deletes e as inserções, e divide-se pelo número de palavras. Ou seja, nós comparamos um texto que sabemos que está correto com um texto que foi transcrito, e isso permite-nos, através desta forma, determinar quão boa é a transcrição. Por exemplo, numa transcrição à mão, que demora normalmente 4 a 6 horas, temos um erro de 2 a 5%. Numa transcrição automática, que normalmente demora 1 a 5 horas de revisão, dependendo da qualidade, temos um erro de 5 a 20. Aqui estamos a falar automático aquelas transcrições que provavelmente já tentaram fazer com o Word e que se calhar dá um erro tão grande que acabam por ter de fazer tudo à mão. Essa transcrição anda aqui à volta entre os 5 e os 20. Depois temos transcrição com IA, geral. Normalmente precisamos de 1 a 3 horas de revisão e temos um erro de 4,9 a 15%. Há aqui uma variação bastante grande. Depois temos o AIQDA. Para perceber realmente quão bom seria a transcrição do AIQDA, vamos em várias horas de audiolivros e o livro correspondente e comparamos. E chegamos a um erro de 4,85%, que está muito próximo do erro de um humano. Foi preciso depois perceber se realmente os erros que nós tivemos eram significativos. Quando fizemos esta comparação, muitos dos erros eram, por exemplo, 28 escrito em separado em vez de estar em numérico, como estava no texto-fonte, ou eram palavras que podiam ser escritas de maneiras diferentes, estavam escritas de maneiras diferentes, ou até que eram separadas quando não deveriam ser separadas. Isto para dizer que a transcrição é 4,8, mas na verdade, se calhar para este caso prático da análise qualitativa, até não é significativo e até será mais baixo. Provavelmente não será significativo nós termos escrito de forma numérica e não por extensão número. Pronto, como é que nós podemos fazer aqui a transcrição com o AIQDA? Pronto, voltando aqui ao nosso projeto, abrimos aqui o nosso projeto de tema online e vemos que temos logo aqui uma coisa que diz: este projeto ainda não tem fecheiros. Pronto, podemos enviar um fecheiro, tanto aqui em baixo como aqui em cima à direita. Quando carregamos enviar, temos aqui 3 opções. Neste caso, queremos fazer a transcrição, por isso vamos adicionar um novo áudio. Vou chamar este áudio entrevista 1. Muito importante colocar a língua do áudio em si, ou seja, eu vou colocar aqui uma entrevista, um excerto de um podcast que era sobre comportamento humano, do Alexandre Monteiro, e a língua que eles estão a falar é português. E depois, bastante importante também, é colocar o número de pessoas que estão a falar. Isto ajuda a inteligência artificial a dizer quantas pessoas falam e a tentar distinguir realmente quem é que disse que frases. Então, quando eu carrego aqui no próximo, tenho agora aqui o menu de importar áudio. Vou abrir aqui o áudio. Temos aqui a minha primeira entrevista. Eu posso simplesmente carregar, ou posso carregar em enviar áudio e encontrar.
Este preço aqui agora demora aqui uns segundos, porque ele irá estar realmente a carregar o áudio. Não convém fechar esta janela. Deixa eu ver aqui uns segundos. Dependendo do tamanho do áudio, irá demorar mais ou menos. Se for áudios de 1 ou 2 horas, provavelmente irá demorar mais. Se for só uns minutinhos, provavelmente irá ser uma coisa bastante rápida. E também depende da internet. Neste caso, não está a contribuir. Aqui mais uns segundos. Já está aqui, a internet não está fantasticamente boa, por isso é que demorou. Quando colocamos o nosso áudio, vemos que agora aqui na nossa análise já temos um bloquinho que diz entrevista, ou não podemos, e o que é. E a primeira coisa que temos de fazer é processar, carregando neste botão. O que é que o processar irá fazer? O processar irá realmente processar o processo de transcrição, mas também nos vai dar logo uma série de dados úteis. Temos de esperar enquanto ele diz a processar, mas se carregarmos neste a processar, ele irá atualizando os vários elementos que tem. Portanto, se eu carregar, provavelmente ainda não terá nada. Se eu esperar aqui mais uns segundos, ele irá já ter realmente a transcrição. Mais uns segundinhos para eu transcrever. Ainda não estará. Vemos que agora já aparece aqui alguns elementos. Vou atualizar mais uma vez a página. Vemos que agora já temos aqui bastante elementos. Ele ainda está a acabar de processar, mas vemos que já colocou uma série de coisas. A primeira coisa que podemos ver é aqui os sentimentos dominantes. Ele está a usar o texto para tentar determinar quais é que foram os sentimentos dominantes ao longo da entrevista. Temos aqui o tempo falado, ou seja, eram duas pessoas a falar, quanto tempo é que falou cada uma. Temos um pequeno resumo deste álbum. E para além deste pequeno resumo, temos aqui uma reunião, um resumo por pontos, mais extenso que o resumo de cima. E temos ainda o orador ao longo do tempo. Antes de passar aqui para o chat, vamos ver que outras opções é que temos aqui em cima. Temos aqui a opção de transcrição. Carregando aqui, irá abrir um pequeno menu. E este pequeno menu mostra-nos a transcrição em si. Se eu carregar neste botão aqui, ele agrupa por speaker, ou seja, tudo o que o speaker A disse até o speaker B falar. Se eu carregar aqui, simplesmente esconde as horas, as marcas, nossos timestamps, e eu posso ouvir o áudio. Ora, a gestão que nós temos sobre as nossas E posso também carregar nas zonas específicas para começar a ouvir o áudio daquela zona. problema. E aquilo vai-te prejudicar. Mas não tem solução. E temos as opções típicas de andar para trás, para a frente, e depois ainda de colocar o áudio mais depressa ou mais devagar para quando estivermos a rever. Temos aqui a opção de editar, especialmente útil se tivermos de fazer aqui uma revisão, em que podemos alterar os blocos de texto. Poderemos alterar quem é que estava a falar nesse bloco de texto, o início e o fim. Quando for necessário, podemos ainda adicionar um bloco, carregando neste mais. Vamos agora temos aqui um novo bloco. Ou remover um bloco, carregando no menos. Quando acabarmos de editar, muito importante carregar no guardar. Isto irá guardar as nossas edições. E agora teremos o texto editado por nós e corrigido. Isto é um pequeno menu para permitir realmente processar e rever toda a transcrição. Por último, temos aqui uma opção que será muito importante em alguns casos, que é a opção de fazer download com formato Word. Se eu carregar um segundo, vemos que temos aqui um download. E se eu agora abrir, aqui um segundo, vou abrir.
pouco demorado, mas ele irá abrir o Word com a transcrição. Enquanto o Word abre, porque não está aqui a contribuir, vamos continuar a ver. Já voltamos aqui ao Word. Pronto, depois temos aqui uma opção muito importante, que é a opção de apagar elementos. E nós, para garantir a segurança, temos aqui opções de apagar em 3 níveis. Temos apagar o áudio, que apaga simplesmente o áudio, mas mantém a transcrição e os elementos. Temos a opção de apagar a transcrição, em que apaga não só o áudio, mas apaga efetivamente a transcrição em si, seja editada ou não. E temos a opção de apagar tudo. Atenção, se apagarmos a transcrição, algumas das operações poderão deixar de estar disponíveis. Quando apagamos tudo, eliminamos efetivamente todos os elementos relacionados com esta entrevista, os resumos, fechados, tudo o que nós tivermos. Temos aqui a transcrição, por Word, já carregou. Temos o speaker, tempo e temos depois, efetivamente, o texto. Isto permite exportar para o Word e depois podem usar noutros programas, por exemplo, se tiverem a fazer algum tipo de análise quantitativa, podem usar este Word. Temos ainda aqui um menu de opções. Temos aqui a opção de alterar nomes, se quisermos alterar aqui o nome de quem está a falar, ou, por exemplo, podemos associar o sujeito que nós criámos antes ao speaker, ou seja, se nós sabemos, estamos a fazer entrevista e sabemos que uma destas pessoas era que estava a entrevistar e o outro estava a ser entrevistado, e recolhemos dados sobre o entrevistado, podemos aqui associar e irá ficar a estar associado com este nome, com este código de referência que nós sabemos que se refere àquela pessoa. Marquei como 2. Vemos que agora já está aqui o nome 2, a referência 2, em vez de estar simplesmente speaker A. Temos ainda aqui a opção de partilhar, gerar uma versão partilhável disto. Temos a opção de mudar a língua, se nos estivermos enganados a carregar o áudio e temos de pôr outra língua, podemos carregar e teremos de voltar a processar o áudio. E temos ainda a opção de fazer o download. Isto aqui faz o download do áudio. De notar ainda que quando estamos efetivamente a carregar um fecheiro, uma das opções que temos aqui são as línguas. Nós temos já aqui uma série de línguas disponíveis que podem usar, 104, se não me engano. Só aqui para terminar esta parte realmente de transcrição, vemos que também surgiu aqui, que demora mais um pouco, mas os sentimentos dominantes ao longo do tempo, ou seja, dividindo a transcrição em 10 e mostrar qual é que era o sentimento dominante em cada um desses blocos. E depois temos aqui o primeiro cheirinho de inteligência artificial. O que é este chat? Isto é um chat com a nossa transcrição. Por exemplo, se eu perguntar o que foi dito sobre o comportamento humano e carregar em Ask, vamos fazer uma pergunta e ele irá usar a inteligência artificial para tratar a entrevista como se fosse uma conversa e ir buscar os elementos relevantes para esta pergunta. Aqui um segundinho, vou responder. Pronto, temos aqui uma resposta. Aqui está um resumo sobre o que foi dito sobre o comportamento humano na entrevista, gestão das emoções e inveja, cérebro busca conclusões e ansiedade. Portanto, temos aqui realmente já alguns elementos que ele foi buscar à entrevista e que nos permitem desta forma rapidamente procurar, perceber se as nossas categorias existem nesta entrevista e toda uma série de perguntas que possamos querer fazer e falar com a entrevista como se fosse um ser humano que tem as respostas. Pronto, voltando aqui à apresentação. Em seguida temos aqui outra parte de recolha de dados e tratamento, que é o resumo de documentos. Por exemplo, se eu voltar para o projeto, e abrir aqui o projeto, sabemos que, vimos antes que ao enviar fecheiro temos aqui outras opções. Uma das opções que temos aqui é enviar um PDF. O que é que isto faz? Quando enviamos um PDF, não é uma transcrição. Ele não irá dar-nos aqueles elementos todos, mas dá-nos um pequeno resumo do PDF na nossa língua. Por exemplo, se eu carregar aqui um artigo em português, e semelhante ao que acontecia antes, eu posso simplesmente arrastar. Tenho aqui um artigo sobre comunicação não verbal, e eu vou arrastar este artigo. E mais uma vez, ele irá ser enviado e vai ficar no nosso projeto. Voltamos a ver aqui que temos a opção de processar. Neste caso não é um áudio, mas é um artigo. Se eu carregar em processar, ele irá começar o processamento.
Certo, uns segundos. Temos que estar a processar. Enquanto não disser ver mais, ainda estará a processar. Segundo. Temos aqui um resumo sobre o artigo. Neste caso, isto permite-nos carregar realmente todo o tipo de PDFs, artigos, não tem de ser especificamente artigos. É um caso de uso que já pediram uma altura para fazer, era uma análise qualitativa em que era recolhida uma lista de palavras específicas sobre um tópico e depois eles tinham esta lista num Word grande e eles queriam realmente organizar estes dados em termos de categorias e então nós colocámos para aqui o PDF e depois pedimos simplesmente ao chat para organizar isto de acordo com as categorias que considerasse significativas. Para além disso, por exemplo, se já tiverem uma transcrição e não tiver no formato que nós exportamos, também poderão carregar a transcrição para aqui. Pronto, e aqui mais uma vez agora posso perguntar sobre linguagem corporal. Posso fazer aqui uma pergunta agora ao documento, da mesma forma que fiz a transcrição, e a inteligência artificial irá tratar isto como se tratasse de uma conversa. Aqui uns segundos para responder. Isso pode demorar um bocadinho. Segundos. Dependendo do tamanho dos documentos, isto poderá demorar mais ou menos. Mas pronto, temos aqui realmente um resumo ainda bastante grande. Temos a definição e conceito, temos a função, temos aqui uma série de dados que ele foi buscar toda a informação efetivamente ao artigo e depois no fim temos um resumo final sobre o que foi dito. Pronto, esta parte aqui que já vimos aqui um bocadinho foram os chats individuais e é útil podemos falar especificamente com um documento ou uma transcrição, mas quisemos fazer uma coisa ainda melhor que isso, que é aquilo que chamamos de Project GPT. O que é isto? Em vez de ser a conversa apenas com um documento ou uma transcrição específica, Project GPT permite fazermos uma pergunta a todos os documentos. Por exemplo, se eu perguntar aqui o que foi dito sobre o comportamento humano, se disser responde com uma tabela com uma linha para cada documento, e agora eu fizer aqui a pergunta, ele irá aos dois documentos, não só ele irá aos dois documentos para tentar realmente encontrar informação dos dois. Aqui poderá ser bastante útil, por exemplo, já para começar a encontrar algum tipo de categorias ou códigos, que chamamos. E vemos que ele aqui tem uma resposta em que diz realmente artigo 1, o que foi encontrado, e entrevista, o que foi encontrado. Esta ferramenta, o GPT, é muito, muito útil porque permite-nos fazer perguntas em termos humanos a todas as entrevistas ao mesmo tempo, encontrar, por exemplo, padrões em que é preciso olhar para todas as entrevistas e não especificamente só para uma. Pronto, o passo seguinte num estudo qualitativo será a codificação. Para perceber, ok, realmente, mais uma vez, codificação, aqui vamos definir o que é um código, e sabemos que a terminologia muda um bocadinho dependendo dos autores. Alguns autores chamam aquilo que nós chamamos de um código, chamam de categoria, mas nós definimos o código como uma marca que atribui uma ideia específica dentro dos dados. Ou seja, um código é o que nós escolhemos para organizar os dados em grupos. E um excerto é o bloco de texto que assinalamos com um código. O processo de codificação manual, como era feito até agora, com inteligência artificial, era aquele processo que provavelmente estão familiarizados, que tem uma série de transcrições numa mesa, em que estão a sublinhar bocadinhos que parecem interessantes, até terem todos sublinhados, e quando dão conta à sala de jantar já está deste género, cheia de artigos separados, para conseguirmos ver as transcrições e as assinalados ao mesmo tempo. E embora este processo seja já, se calhar, não tão útil
porque temos inteligência artificial, não quisemos deixar de dar uma forma de se fazer esta transcrição no nosso programa. Então, temos aqui duas abas, a aba dos códigos e o codificador. A aba de códigos permite-nos criar um livro de códigos. Por exemplo, se eu carregar aqui, adicionar código, tem estas opções, o nome, por exemplo, clicas, comentários, uma descrição, não provados. Então, resolver. E depois escolher aqui uma cor, por exemplo, aqui este foi. Quando eu carregar em criar, vemos que agora no nosso livro de códigos temos aqui um quadro. Para que é que usamos depois estes códigos? Se eu for ao codificador, veremos algo deste género. À esquerda estão os nossos fecheiros. À direita, neste momento, não está nada. Mas quando carregamos no fecheiro, por exemplo, se eu carregar aqui na entrevista, ele irá carregar a entrevista. E agora vemos que temos aqui a nossa transcrição. E à direita temos aqui os nossos códigos. Se eu quiser assinalar manualmente os códigos, posso simplesmente sublinhar e carrego. E vemos que agora temos um código assinalado. Se eu sublinhar, descarregar, o código fica assinalado. Se eu quiser tirar um código, basta carregar no X. Pronto. Para além disso, podemos diretamente criar aqui os códigos. Se estivermos a analisar, vemos que realmente queremos criar aqui um novo código. Vamos falar aqui, dizer, por exemplo, aqui comportamento involuntário. Comportamento não planeado. Escolhemos aqui uma cor, vamos pôr aqui um roxo. Podemos também adicionar códigos. Isto é adicionado ao nosso livro de códigos que fomos usados. Se eu agora, por exemplo, sublinhar este bloco, vemos que podemos marcar. Estes olhos aqui permitem esconder códigos específicos, ou seja, posso esconder aqui as dicas comportamentais ou comportamento involuntário. E para além disso, temos aqui mais algumas opções em cima. Carregando nestes três pontinhos, aparecem estas duas opções. O olho, como vimos, serve para mostrar ou esconder. Este lápisinho serve para editar. Se quisermos editar, se quisermos mudar a cor, fazer alguma coisa, podemos editar diretamente aqui. E por último, podemos abrir aqui, digamos aqui, o menu do código específico, em que nos mostra o nome, descrição, em quantos fecheiros existe o código, quantas vezes foi assinalado, quem é que assinalou e as entrevistas no qual está assinalado. E depois em baixo mostra-nos para cada entrevista onde é que ele está assinalado e quem é que assinalou. Para além disso, se estivermos a trabalhar em equipa, podemos também aqui esconder os códigos especificamente das pessoas. Neste caso o J, que sou eu, se eu carregar, agora já não se vêem os códigos. Por último, se acabarmos aqui a nossa codificação e quisermos, temos aqui duas opções. Podemos exportar como Word, em que irá ficar com as notas nos códigos nos sítios específicos, ou podemos exportar em PDF. O PDF irá manter a cor, enquanto que o Word fica apenas com a anotação. O PDF irá manter a cor, mas depois não poderemos editar. Ou seja, o PDF será semelhante a isto. Então, um segundo para eu abrir. Pronto, vemos que aqui o código que assinalamos aparece assinalado a verde e a roxo. E se descermos até ao fim do documento, temos aqui uma pequena legenda sobre qual é que é o código e quem é que assinalou. Este é o processo de codificação manual. Se quisermos fazer a codificação manual, não temos de estar a fazer isto no papel, podemos perfeitamente fazer isto online na plataforma. Isto também nos ajuda a trabalhar em equipe. Mas depois temos o processo de codificação com IA. Ou seja, nós observamos este processo, vimos que temos algo semelhante ao Project GPT e dissemos, ok, mas será que nós não conseguimos simplificar este processo de descoberta de código? Pronto, e foi nisso que surgiu aqui a descoberta de código. O que é que a descoberta de códigos faz? A descoberta de códigos vai olhar para os nossos documentos e vai tentar encontrar códigos ou categorias, dependendo da nomenclatura, e para isso apenas temos de selecionar onde é que queremos procurar, neste caso são estas duas entrevistas, e carregar em descobrir códigos. Este processo poderá demorar mais um bocadinho, por isso vou abrir aqui um exemplo que eu já tinha feito, em que eu tinha 3 entrevistas. Quando o processo acabar, vamos ver algo deste género. Mostra-me
o nome do código, ou o nome da categoria, uma descrição, e temos aqui a opção, se quisermos, de adicionar. Se eu carregar em adicionar, agora ele irá ser adicionado ao nosso livro de código. Isso já terminou. Vemos aqui no nosso exemplo, já terminou. Vamos dizer, por exemplo, que eu quero adicionar influência de contexto e cultura. Posso simplesmente adicionar a códigos. Vou selecionar aqui no verde. Vamos adicionar aqui expressões de emoções e sentimentos. Vou selecionar aqui um laranja. Vamos adicionar gestão de emoções. Vamos adicionar cenários e códigos corporais. E este é que é um bocadinho o trabalho do investigador quando estamos com a inteligência artificial. É olhar para aquilo que a inteligência artificial nos deu. Porque a inteligência artificial realmente comete erros. E decidir estes códigos são os que fazem sentido ou não fazem sentido. Para além disso, se descermos tudo, vemos aqui uma série de códigos que podemos selecionar. Se descermos tudo, ainda temos aqui uma pequena tabela que nos mostra para os nossos diferentes artigos o que é que foi encontrado onde. Por exemplo, aprendizagem e formação profissional, vemos que está nos dois. Comunicação não verbal apenas está referida, aliás, importância da linguagem corporal apenas está referida no artigo 1 e não na entrevista. Se adicionar, e agora fomos ao nosso livro de códigos, vemos que para além dos nossos dois códigos, temos realmente os códigos que a inteligência artificial encontrou e que nós decidimos que queríamos adicionar ao projeto. Para além disto, depois de fazer aqui a codificação, temos efetivamente a pesquisa de códigos. O que é esta pesquisa de códigos? Isto é a procura de excerto nos nossos documentos. Então, eu posso selecionar aqui os artigos que eu quero procurar e posso adicionar os códigos que eu quero procurar. Carregando simplesmente num botão, ele irá começar um processo em que vai assinalar nos nossos dois documentos os certos, as situações em que o código presente era encontrado. Ele para isso usa o nome do código e a descrição. E então é muito importante ter realmente aqui a descrição do código correta para que a inteligência artificial possa perceber o que é que nós queríamos. Estaremos aqui uns segundinhos. Este processo poderá demorar mais. Em princípio, como as entrevistas não são muito grandes, não irá demorar, mas se tivermos várias entrevistas de uma hora, provavelmente isto já ia demorar um pouco. Segundos. Posso mostrar aqui este projeto, neste caso já estava concluído, só para percebermos melhor. Quando realmente for terminado este processo, vamos ter algo deste género. Os resultados desta vez não aparecem aqui, eles vão ser diretamente assinalados nas nossas transcrições e se carregarmos no ver, ele vai abrir o nosso codificador. Esse já terminou, ainda não. Se eu agora carregar aqui, efetivamente, em ver, neste caso na entrevista demo, e agora carregar aqui nossa entrevista 1, vamos ver que há aqui uma série de códigos que foi assinalada, neste caso, relação entre emoções e adaptação e flexibilidade. Temos aqui assinalados e são assinalados pela inteligência artificial. Vamos ver se, entretanto, concluiu aqui a nossa. Ainda não. Só o codificador. Provavelmente já iremos conseguir ver. Pronto. Vemos aqui, por exemplo, nesta nossa primeira entrevista, que ele encontrou aqui uma série de situações de expressão emocional, de expressão das emoções e sentimentos. Ou seja, ele não só faz o trabalho de descobrir os códigos, de sugerir códigos que nós podemos querer isso para o nosso projeto, mas ele depois vai mais longe e encontra realmente onde é que eles foram assinalados. Se agora formos ao nosso codificador, ao nosso livro de códigos, aliás, carregamos, por exemplo, aqui, ver marcações de influência e contexto da cultura, ele vai nos dizer que encontrou 2 ficheiros com este código, no total 22 sítios onde o código apareceu. Os autores vemos que foi aqui a inteligência artificial e que está nos 2 artigos. E aqui temos realmente os certos em que o código aparece. Ou seja, este processo de codificação ou de categorização e assinalar realmente hoje em dia já não necessita tanto da mão humana. Nós temos é de ser capazes de olhar para os códigos que a inteligência artificial nos deu e decidir quais é que são relevantes ou não. E depois garantir que esses códigos estão bem descritos para que, quando se está a fazer a pesquisa de códigos, realmente esteja 100% correta ou o mais próximo do correto que consegue com a inteligência artificial. Lá está, quando terminar, vem de ver, ele vai simplesmente, como vimos, abrir o codificador.
para além de assinalar na entrevista, ele também é capaz de assinalar aqui no nosso artigo. Não está limitado simplesmente às nossas transcrições. Se for um artigo, ele também consegue assinalar. Pronto. Depois disto, o passo seguinte do nosso estudo qualitativo é realmente os resultados. É preciso perceber primeiro o que é um resultado. Na investigação qualitativa, um resultado é algo que se pode afirmar com confiança, porque os dados agora sustentam, e isto é o que transforma dados em significado. O que é que nós colocamos aqui em termos de resultados? Carregando aqui em resultados, temos uma tabela. Neste caso, nós não temos nenhum subcategorias, apenas categorias. Então eu posso carregar em opções, posso esconder as subcategorias e vemos que temos aqui os nossos códigos e podemos adicionar descrição, podemos adicionar alguns excertos e se estivermos a fazer uma tabela de frequências, podemos adicionar aqui o número de excertos e o número de fecheiros em que aparece. Isto permite muito rapidamente, temos aqui uma pequena tabela em que os nossos fecheiros estão assinalados, em que temos uma noção de como é que os nossos códigos aparecem nos nossos fecheiros e uma tabela de frequência, como muitas vezes aparecem nos artigos. Esta é a primeira tabela que será aqui mais útil e que podemos exportar em PNG, uma imagem, em PDF, ou então exportar diretamente para o Word para depois colocarmos no nosso artigo. Depois, temos aqui ainda uma tabela de código por entrevista, em que mostra quais códigos foram realmente encontrados e assinalados em cada entrevista, que neste caso mostra-nos apenas um certo sobre se foi encontrado, um X se não for encontrado em dada entrevista. Podemos editar os nomes aqui em cima e podemos, neste caso, alterar, aqui não temos categorias, e podemos mudar isto para mostrar um número de excertos. Em vez de mostrar simplesmente se foi encontrado ou não, mostra quantos excertos foram encontrados com aquele código. Mais uma vez, temos aqui as opções de exportar para PNG, imagem, PDF ou Word. Criamos ainda aqui mais umas tabelas que poderão ser úteis para apresentar em artigos. Uma delas é a frequência global de códigos, em que temos os códigos assinalados e mostramos quantas vezes é que cada código apareceu, no total, e podemos mais uma vez exportar aqui, neste caso, como imagem. Se eu exportar como imagem, se mostrar, e ficará uma imagem deste género. Vou tentar abrir. Pronto, ficará uma imagem deste género, que depois poderemos colocar no nosso artigo. E, para além disso, ainda temos aqui mais uma última forma de mostrar resultados, que é a frequência de códigos por fecheiro. Ou seja, antes vimos uma frequência global, aqui mostra a frequência de cada código em cada fecheiro. Quantas vezes cada código aparece em cada fecheiro, e mais uma vez temos a opção de exportar como PNG. Portanto, o objetivo destes resultados é realmente saltar um bocadinho a forma de demonstrar os resultados e o que foi encontrado, para que a pessoa se possa realmente focar no passo seguinte, que é a escrita. Falando um bocadinho aqui da escrita, isto é a parte mais recente do IQDA. Como é que nós podemos criar um artigo? Vamos a esta janela, temos aqui a opção Novo Artigo, e aqui vamos ter uma série de campos que devemos preencher. Começando por título, vamos fazer, por exemplo, comportamento humano não verbal. Vamos pôr uma descrição, aqui uns estados. Artigo sobre como comportamento consciente e corporal se manifesta. Depois escolhemos aqui o número de páginas, vamos pôr neste caso, seriam 2 páginas. O prompt do artigo permite-nos aqui adicionar informações adicionais. Vamos dizer, por exemplo, procura bibliografia relevante e menciona na revisão da literatura. Atenção que os dados aqui não serão os mais atualizados da bibliografia, mas só para dar um exemplo. E depois temos aqui uma série de perguntas que poderemos preencher. Qual é que é a questão de investigação, justificação da importância, como é que selecionamos os participantes, por exemplo, entrevistas não estruturadas ou semi-estruturadas, como recolhemos os dados, quais os métodos de análise de dados, principais descobertas, conclusões e limitações. Depois disto, podemos carregar aqui em criar artigo para começar. Notar, isto é conteúdo gerado por IA, não deverá ser usado diretamente, a ideia é ter mais uma referência e uma ideia daquilo que nós poderemos realmente fazer depois no nosso artigo.
e por isso deve ser revisto, porque ele comete erros. A AI é conhecida por cometer erros, é bastante útil, mas tem de ser muito revista pelos investigadores. Mais uma vez, esse é o nosso papel enquanto investigadores. Se eu carregar em criar artigo, ele irá começar aqui o processo. Tenho aqui uns segundinhos. Vemos que temos algo deste género depois, dos nossos artigos. Tem 2 páginas e 7 secções. Se eu agora abrir, iremos para um menu. Este menu mostra aqui à esquerda as secções que ele considerou que faziam sentido a ver. E à direita vai mostrar efetivamente em si os blocos de texto que ele gerou. Podemos gerar as secções uma a uma ou podemos carregar em gerar todas. Eu aqui não vou fazer porque este processo demora um bocadinho, mas vou mostrar como é que isto ficaria se gerássemos todas as secções. Aqui, por exemplo, o estudo. Aqui a entrevista era semelhante e até o input semelhante, e vemos que ele realmente nos gera aqui o artigo, ele gera todas as partes e depois gera o abstract. Nós temos aqui uma introdução, alguma revisão de literatura, metodologia, ele irá buscar isto daquilo que lhe demos, resultados e achados, neste caso também com a tabela de frequência, e discussão e conclusão. Pronto, isto permite que muito rapidamente podemos criar um pequeno esboço para os nossos artigos, uma pequena ideia daquilo que deveríamos escrever ou até um ponto de partida que depois adaptamos, e por isso podemos ou editar diretamente aqui as várias secções, ou podemos escolher exportar isto para Word ou PNG e depois partir disso, ou seja, ter já a base que depois partimos para efetivamente escrever os nossos artigos. Pronto, para falar aqui um bocadinho do preço, o IQDA sem créditos custam aproximadamente 7 euros e dão aproximadamente para 60 minutos de processamento de áudio ou 10 a 20 questões, depende aqui um bocadinho realmente da duração do áudio, mas cerca de 10 a 20 questões, ou 43 reais, aqui em reais. Se forem instituições, investigações grandes em que temos um grupo de horas grandes ou qualquer outro tipo de grupo, nós fazemos um preço reduzido. Se faz parte da investigação com investigadores qualitativos, queria que fizéssemos uma demonstração ou investigação, gostaria de adquirir algo deste género, podem contactar-nos em suporte@iqda.com. E temos aqui um pequeno roadmap. Os próximos passos que temos a acrescentar aqui, que já estamos a trabalhar, é a descoberta de artigos e outros documentos, ou seja, criar aqui uma nova forma de pesquisar em língua natural artigos relevantes para o nosso estudo. Estamos aqui a fazer uma melhoria contínua da escrita dos artigos. Queremos que possam, por exemplo, autotranscrever rapidamente ou que possam adaptar para agora fazer um artigo com mais ou com menos páginas. E por último, queremos sempre continuar a melhorar todos os aspectos relacionados com IA, temos evoluções todos os dias e nós estamos constantemente a experimentar os vários modelos para perceber quais é que são melhores para cada etapa do processo. Pronto. Aqui agradecimentos. Gostava de agradecer à minha namorada, Climatura, que me ajuda neste processo. E se não tiverem mais dúvidas, não sei se faz sentido, mas iríamos passar aqui para uma parte mais prática. Antes disto, quero só deixar aqui, terminar aqui falando aqui um pouco, relembrando mais uma vez que a inteligência artificial não está, efetivamente, a substituir o investigador. Os investigadores é que estão a substituir outros investigadores. Os colegas que já usam ferramentas como estas, que já pegam numa transcrição, fazem todo o processo e geram uma pequena base, um pequeno artigo, são os colegas que estão a substituir os outros investigadores, não é a inteligência artificial em si. Pronto, deixo aqui mais uma vez o meu contacto. Só um segundo. Deixo aqui mais uma vez o meu contacto. Se alguém tiver alguma questão, que se fizer alguma pergunta, este será o sítio para me encontrar.